Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Shalom, a paz do Senhor. Pode sentar. Falando assim, eu agrado gregos e troianos, cariocas e paraibanos, batistas e assembleanos. É um prazer estar com os apóstolos, meus amigos. Eu quero justificar a ausência da minha esposa. Ela hoje ficou ministrando lá na nossa igreja, porque nós temos saído muito. E hoje Deus deu uma palavra específica para ela, para ministrar na nossa igreja, para o nosso povo. Eu sou pastor de igreja, como bem o apóstolo falou aqui agora. Então, eu trouxe o evangelista Luiz, faz assim Luiz. Ele é líder de voluntários lá da nossa igreja, esposo da Sheila, uma bênção, meu filho espiritual. Pegue sua Bíblia, rapidamente, sem mais delongas. Abre em Lucas, Evangelho segundo Lucas. Capítulo 1, enquanto você encontra Lucas 1, eu trouxe um livro, Espelhos da Honra, refletindo Deus no amor conjugal. Esse livro aqui é o cumprimento de uma promessa. Eu acompanho o pastor Josué Gonçalves há mais de 20 anos, ele é o meu mentor na área de família, e eu ministrei no Encontro Nacional de Casais, ministrou eu, o Mac Anderson, o pastor Josué, o Douglas, a Ariane, e aí eu não falei de sexo, não falei de finanças, eu falei de honra. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos é o matrimônio. E aí eu mostrei para a igreja, provei biblicamente, que eu não sou casado com a Niédia, eu sou casado com a Honra. Ela é a única mulher que eu beijei, é a menina da minha mocidade. Nós vamos fazer 35 anos de casados. Então, esse livro aqui tem segredos poderosos, são 5 lições, você pode ministrar para os casais. E todo marido que lê esse livro, ele faz pix toda semana para a esposa. Ô glória, então as irmãs no final, passa ali, R$30 apenas, vai lá, compra o livro, ok? Em nome de Jesus, e abençoa o meu ministério. Eu quero fazer um lançamento aqui, posso fazer um lançamento? Então, é um lançamento oficial do livro, olha aí, olha o lançamento, pega aí! Livro lançado, para a glória de Deus. Lucas capítulo 1. A irmã estava distraída numa igreja, eu fiz o lançamento, pegou na testa dela. Ela falou que ia me processar. Eu falei, minha irmã, você está distraído e eu que vou ser processado. Tu tem que ser processada pela distração. Estava no Zap Zap. Lucas capítulo 1, tema da mensagem é: o não é o que faz crescer. Amém, amados? Lucas capítulo 1, verso 5 em diante. Interessante que eu estava falando para o evangelista Luiz, que o apóstolo estava falando as coisas que eu vou pregar, e eu falei, Senhor, para ele, porque senão não sobra nada para mim. Falou de Zacarias, falou de paternidade, João Batista, aquela coisa, eu falei, pronto, lascou tudo, vou ter só cantar um louvor aqui, sapatear, entregar o microfone. Então ele já deu aqui a introdução e eu vou falar um negócio aqui, ok? Lucas 1, Mateus, Marcos, Lucas, tá bom? Procura Lucas aí, gente, pelo amor de Deus, e acompanha. Eu ainda ando com essa Bíblia aqui de papel, gente, pouca gente anda com essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui do telefone às vezes falha, né? Às vezes acaba a bateria e você fica em maus lençóis. Então, eu ando sempre com essa Bíblia de papel aqui. E eu vou ler Lucas capítulo 1, na versão Almeida, revista e corrigida. Almeida é bom, né, gente? Almeida já é bom. Radamés Almeida, Bíblia Almeida. Então diz assim o verso 5: o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é coisa rara, gente. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Até aqui. Tempos atrás,
eu estava na Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, e eu escutei o pastor Silas Malafaia dizer que o ministro de louvor estava muito eufórico, porque ia inaugurar um ADVEC, e ele muito eufórico, e aí ele chamou o cara e disse: rapaz, hoje não é você que vai cantar, hoje quem vai cantar é fulano de tal. O cara não entendeu, mas obedeceu, ficou sentadinho, não murmurou, e quando ele sentou, o pastor Silas disse: ei rapaz, você está pronto, pode subir, porque quem vai cantar é você. Por quê? Porque é o não que me faz crescer. Pastor Silas estava testando aquele cara. Se ele murmura e se ele faz beicinho, vou sair da igreja, ele não canta. E hoje ele é o ministro de louvor, líder ali da sede. Ou seja, eu vou começar por aqui. Você e eu, porque essa palavra corta aqui para mim, não é você, é nós. Nós precisamos deixar Deus usar os nãos que você recebe na tua vida para melhorar você. Esse texto aqui fala de um casal muito conhecido, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que eles tinham vida irrepreensível diante de Deus. E quando eu começo a ler esse texto aqui, eu já vejo um soco na boca do estômago do evangelho triunfalista. Esse evangelho que se prega hoje em dia, que se você é crente, tudo tem que dar certo na tua vida. Eu sou crente, irmãos, casado com a mesma mulher há 35 anos. Eu sou um homem que fujo da presença do mal, tenho uma vida limpa diante de Deus. E dia 2 de janeiro desse ano, eu perdi um filho num acidente de moto, que tinha promessas de ser o meu substituto. Eles acompanharam tudo isso, e muitos que me seguem nas redes sociais. Então as pessoas acham que evangelho é mamão, papai é com melzinho, e não é nada disso, gente. E é por isso que tem gente que não aceita nada, acha que Deus é o secretário dele, tipo, se eu oro para curar alguém e a pessoa morre, Deus me abandonou. Se eu oro para a porta abrir e ela não abre, é porque Deus não está na minha vida. Esse evangelho não é o evangelho das sagradas escrituras. Pois se tem um casal que agia irrepreensivelmente na Bíblia, era esse aqui. E nessa época, era muito vergonhoso para alguém ser estéril, era muito vergonhoso para alguém não gerar filhos, porque quem tinha, por exemplo, lepra, quem tinha esterilidade, quem tinha defeitos físicos, eles ficavam fora do arraial, eles ficavam no leprosário, eles ficavam nos prostíbulos, eles ficavam em locais afastados, porque eles eram considerados amaldiçoados. E a Bíblia diz que esse casal, além de estéreis, eles eram velhos, e eles viviam consequentemente dores na sua alma. Mas deixa eu te falar um negócio, Deus sempre tem um propósito na nossa dor. Meu filho morre e ele dizia: pai, eu vou ser um grande ganhador de almas. Em 3 dias, mais de 700 jovens voltaram para Jesus com a morte do Rian. Levante para cá que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida no início desse culto. Eu não preciso, irmão, sapatear, falar em línguas para liberar uma palavra. Eu não preciso fechar os olhos, eu não preciso fazer alguns tiques gospel para que isso aconteça. Eu preciso apenas liberar uma palavra, porque palavra ativa o DNA das coisas. E eu quero te dizer, Deus me trouxe aqui hoje, domingo à noite, que eu não deixo a minha igreja para estranho, eu deixo para amigo. E hoje eu vim dizer para você, nada na sua história será perdido, sem que Deus use para glorificar o nome dEle. Você acredita nisso? Zacarias e Isabel querem um filho, mas eles não querem um filho no bar, eles não querem um filho no prostíbulo, eles não querem um filho na Cracolândia. Meu filho, quando bate de moto e cai, vem uma moça correndo e olha para ele com olhos abertos, diz: Jesus, 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 Jesus do meu pai. Fecha os olhos e vai. Eu tenho um filho na terra e um filho no céu, estou igual Jó. Jó tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Eu não criei filhos para o inferno, eu criei filhos para o céu. Zacarias é um sacerdote e tem a vida em santidade, mesmo sem ter tudo. Só que lendo o texto, diz que Zacarias
tem um treinamento, diga treinamento. Porque todo sacerdote tem um treinamento. Versículo 8 e 9, deixa aberta a Bíblia, diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Naquele dia, teve um sorteio, para saber qual tiraram sortes, houve um sorteio, tiraram sortes para saber qual sacerdote iria entrar no templo e queimar incenso. E naquele dia, qual foi o nome que saiu? Zacarias. Escute, era em média 12.000 sacerdotes listados para queimar incenso. E o nome que sai é Zacarias. Irmãos, é igual o acidente na Índia. 242 passageiros, o cara da poltrona 11C se salva. Essa semana eu comprei uma passagem de avião e a moça disse, ontem, eu comprei uma passagem de avião para ministrar no lugar, e a moça disse, qual a poltrona? Eu falei, 11C. Agora você imagina, se naquele dia, Zacarias resolvesse não ir ao templo. Ei, não existe oportunidade perdida. Se você perdeu, alguém pegou. Irmão, vem cantar. Não, não vou não, então vem você. Você imagina se naquele dia, ele chegasse e não tivesse lugar para ele sentar, ou o estacionamento tivesse lotado, e ele resolvesse voltar para casa. Irmãos, lá na fonte tem 2 estacionamentos. Tem hora no domingo que lota os 2. E às vezes tem gente, não é gente nova não, é gente antiga da igreja, que disse, sabe de uma coisa, está cheio, eu vou embora. Brother, o culto é 18, tu chega 19, quer banca, chega 5h30 para botar teu carro, meu irmão. Porque no Maracanã o jogo é 8, tu chega 6. Não, está cheio, eu vou embora. Você imagina se exatamente no dia do sorteio esse cara vai embora, chateadinho, porque alguém fez cara feia, porque alguém não deu a paz do Senhor. Eu cheguei aqui, não me reconheceram. Lugar de reconhecimento é IML. Se você for muito sensível, muito mimizento, não sei se tem essa palavra, você vai perder a bênção, lindona. Você vai perder a bênção, lindão. Eu quero dizer que eu não sei o dia do seu milagre, mas já pensou se o dia do seu milagre, você é membro dessa igreja, Projeto Charame, dia 15 é o dia do teu milagre. Já pensou e você ficou em casa porque está frio? Tem gente lá agora, no Irã, tem gente agora em Israel, tem gente querendo ir para uma sinagoga, querendo ir para o culto, mas não vai por causa do míssil. Você tem tudo aqui e fica em casa? Não é para você que está aqui não, é para quem está me escutando que ficou em casa. Porque talvez o papelzinho da bênção é sorteado hoje, e você ficou em casa. Quem sabe não é hoje? Uns não estão. E quando chamaram Zacarias, ele estava lá. Zacarias, ele presente. Ele estava onde deveria estar. E existe um poder aonde você deveria estar. Há um poder nisso aqui. Deus chama pessoas que não se ausentam, mesmo quando as fases são difíceis. Esse cara está comigo aqui, já passamos por 2 rebeliões na igreja. Um cara levou 100, o outro levou 150, ele permaneceu. Hoje está comigo. E se tiver uma janta aqui, depois ele vai comer comigo. Porque se não fizeram, dá tempo de fazer. Porque quem roeu o osso comigo, hoje come do filé comigo. Assim é na vida de qualquer um, gente. Tem gente que diz, nem sei porque eu estou nessa igreja hoje. Talvez você falou isso hoje. Você entrou aqui, gente, só em ver essa menininha pulando ali, eu filmei ela todinha, eu queria levar ela para casa. A menininha, a pequenininha. Falei, gente,
Porque tem menininha dessa, que está com um topzinho e um shortinho, falando palavrão, dançando funk, e papai e mamãe, ai que lindo, fala de novo o palavrão. Daqui a uns 12, 13 anos, você não consegue segurar mais. Mas eu não vim falar sobre isso. Tem gente que diz, nem sei porque eu estou aqui nessa igreja hoje, Deus está dizendo, você está no lugar que deveria estar, e Deus fará um milagre só porque você está aqui. Você está aqui, Deus está trabalhando lá. Você está aqui, Deus está curando lá. Você está aqui, Deus está libertando lá. Zacarias entra no templo, e ele sabe o que tem que fazer ali. Gente, todos os voluntários sabem aquilo que tem que ser feito aqui. Mas eu quero te dizer algo, nunca se acostume com o lugar. Não ache que todo culto é igual. Eu preguei uma palavra 9 de março, está pago, foi o tema da palavra. Eu falei sobre quitação de casa, quitação de carro, foi uma avalanche de quitação lá na igreja. A primeira casa quitada foi a minha. Comprei uma casa para pagar em 20 anos, quitei 9. Menos da metade pela palavra do meu sogro. Meu sogro falou, meu sogro morreu, antes de morrer ele disse, em menos da metade do tempo você quita essa casa e dá culto em ação de graça. Está pago, aconteceu. Preguei dia 9 de março, no último domingo, 31 de março. Eu cheguei para pregar uma palavra, o Espírito Santo disse, prega a mesma palavra do primeiro domingo. E eu com o Espírito Santo, bobinho, falei, mesma palavra, pregar a minha palavra? Aí tem uma ministra do louvor lá, a Carolzinha, ela chegou para mim e disse, meu apóstolo, se o senhor pegasse aquela palavra, tá pago. Falei, cala sua boca, sai de perto de mim. Que isso, meu pai? Ela é mesmo assim, né, Luiz? Preguei a palavra. Irmãos, a mesma palavra. Foi uma revolução, 2 vezes maior do que a outra. Por quê? Porque a palavra não volta vazia, porque a palavra se renova, porque a palavra não é do Eduardo, nem de Radamés, é de Jesus Cristo. Zacarias está fazendo o que ele sabe fazer. E quando ele olha para o altar, olha o que é que diz o 11. Não vou fugir desse texto não. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Escute, quando você está fazendo a coisa certa, sempre terá um anjo por perto. Mas eu não estou vendo, mas não é para ver, é para sentir. Porque nem todo mundo diz que está vendo, está vendo. Porque existe uma turma, Deus falou comigo. Rapaz, Deus leva uns 3 anos para falar comigo. Eu oro, subo um monte. Tem gente que Deus fala todo culto. Deus falou comigo para sair da igreja. Eu digo, foi o diabo. Porque bênção é para quem fica, não é para quem sai. Verso 13. Não fica me olhando de cara feia, não. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Eu fiquei louco quando eu li isso aqui. O anjo continua lá. Igual esse, qual é o teu nome, varão? Teu nome? Diego. Igual o Diego aqui, o anjo Diego. Assim, à direita do... Aqui, ó. Zaca está aqui, e o anjão está ali, Diegão. Zaca e o anjão. O cara continua lá. E olha o que é que o anjo fala para ele, não temas. Ou seja, quando temos a convicção de quem somos e de quem Deus é, nós mergulhamos no oceano do Espírito sem colete salva-vida. Meus netos Pietro e Bernardo têm 12 anos. Eles tinham 2. Eu morava numa casa com piscina. E nem quero mais, que é bom piscina na casa dos outros. Na gente é sem futuro. E aí, o Pietro e o Bernardo ficavam para mim assim, de frente. Vovô! Aí eu dizia, pula agora para vovô. Aí sempre tem um mais espertinho, né? O Pietro. Aí o Pietro fazia assim, ó, virava de costas e pulava. Ele sabia que vovô ia segurar ele. Deus está dizendo para você hoje, bota o pé que Deus bota o chão. Bota... Foi falado por ele aqui, parece que a gente passou o dia junto. Deus tem muita coisa para fazer em 2025.
A metade do ano já foi embora. O dia da mentira não é 1º de abril, é 31 de dezembro. Quando você diz, eu vou emagrecer, eu vou entrar na faculdade, eu vou casar, vou parar de enrolar. Teve um que estava 14 anos namorando, falou, vou ficar mais 6 noivos. Eu digo, eu vou te matar, miserável. 20 anos enrolando a menina. Foi falado aqui sobre uma nova unção. É verdade. Eu sinto a nova unção vindo sobre esta casa. Ei, mas não se acostume com a presença de Deus, porque Deus sempre tem coisa nova. Eu fiquei todo arrepiado aqui. É o anjo que está perto. No versículo 13, o anjo fala o nome da mulher, Isabel, e vai dar um filho. E já registra a criança no mundo espiritual e diz, porás o nome de João. Isso é que é revelação. Não é esse besterol aí não, de CPF, identidade, cor da cueca. Isso aí não muda nada, irmão. E tem gente, para com isso, gente. Eu sou pastor de igreja. Se tu tem um profeta fixo, para de ir atrás de profeta móvel. Coisas espirituais são assim. Eu posso tirar o terno aqui que eu estou ficando nervoso? Minha esposa falou, não tire o terno, porque o apóstolo Pedro Eduardo é muito chique, e você vai ficar com essa camisa feia lá, eu vou perguntar a ele se você tirou o terno. Não, o senhor fala, o senhor estava de olho fechado. E você não manda foto não. Ai de ti. E porás o nome de... Eu fiquei louco com isso aqui. Coisas espirituais são assim. Olha, eu era estéril. Eu tinha tido um filho, 13 anos depois, eu jogando bola, eu levei uma pancada nos Países Baixos, falando em parábolas, e aí eu fiquei estéril, né? Eu macho, eu tinha, deixa eu falar, eu tinha pistola, mas não tinha bala. Deu certo isso aqui, né? Não ficou nada escandaloso não. Eu tinha arma, mas não tinha bala. Pronto, é isso. Aí eu subi um monte para orar, até o anjo riu. Aí eu subi um monte para orar. Aí quando eu subi um monte para orar, aí Deus falou assim, você vai ser pai, e o nome é Nicolas. Eu falei, ué, quem falou isso, gente? Eu sozinho no monte, desesperado, fiz um propósito, 5 anos orando, para minha esposa engravidar. Verso 13, a tua oração foi ouvida. O que é que Zacarias queria? Um filho. Agora, qual é a relação de ter um filho e queimar incenso no altar? Nenhuma. Deixa eu te ensinar algo aqui. Pois quando você consegue colocar a sua devoção a Deus num nível superior à sua necessidade, Deus resolve a sua necessidade. Ele tinha uma carência, era um filho, e ele tinha uma demanda, queimar incenso. Ele está dizendo, eu tenho um problema, mas esse problema não vai impedir de eu fazer o que eu tenho que fazer. Tem gente que engravida, não vem mais para a igreja. Gravidez não é doença, gravidez é bênção. Tem mulher que engravida, parece que adoeceu. A minha com 9 meses de gravidez, pulava no Pentecoste, pandeiro na mão, e eu segurava ela e dizia, minha filha, o menino vai escorregar por baixo. Minha esposa, ela saiu direto para ter filho, por isso que saiu tudo músico. O Rian era batera e o Nicolas é guitarrista. E a Bíblia diz que o anjo fala que a sua oração foi ouvida, mas ouvida aonde? Ele não estava na cama chorando, depressivo. Ele não queria cortar os pulsos. Aonde a oração dele foi ouvida? No ministério. É no teu ministério que Deus vai ouvir a tua oração. Aí você diz, qual é a relação que tem eu estar ouvindo o Senhor aqui, e meu filho está lá na boca, meu casamento está acabado? Eu tenho outra palavra para você. Você foi chamado aqui para adorar.
e não para resolver seus problemas na base da murmuração. Sua boca não é para ai, sua boca não é para ui, sua boca é para aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sua boca não é para dizer o que falta, sua boca é para dizer: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Para de reclamar do que você não tem, começa a agradecer a Deus pelo que você tem. Sua boca foi feita para você dizer que há um trono estabelecido no céu, que é maior que todas as tuas necessidades. Um dia eu falei isso para alguém, a pessoa ficou chateada. Eu falei assim: irmão, deixa eu te falar um negócio. Se eu mendigar na velhice, não foi para Jesus que eu trabalhei. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O anjo estava dizendo para Zacarias: você vai abraçar um filho. Zaca, já está, viu, Diego? Íntimo. Não temas, ele vai ser grande. Olha o que é que diz o versículo 15, Bíblia aberta. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Essa palavra tem tudo a ver com essa noite aqui, com esse final de semana aqui, meu irmão, porque será grande diante do Senhor. Eu vim dizer para você que vai ser grande, porque Deus é grande. Deus não faz coisa pequena, quem faz coisa pequena é o homem. Sabe o que ele diz? Continuando: converterá muito dos filhos de Israel. Sabe qual foi a resposta de Zacarias? Olha o versículo 18. Olha a resposta. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho, minha mulher tem idade avançada, e não foi ainda lançado o Tadala. Até o anjo riu. Esse anjo está meio afastado. Versículo 18, gente. O velho não quis acreditar. Não é velhofobia. Ele diz: como pode ser isso? Eu sou velho, minha mulher é velha. Gente, esse Zacarias é muito cabeçudo mesmo. Esse Zacarias era para ser dos trapalhões. Pois Deus já havia falado através do anjo, e ele fica questionando: mas como? Ei, Deus fala para minha esposa: tira o passaporte. Aliás, passaporte já tinha. Tira o visto para a América. Ela senta para almoçar comigo e diz: amor, Deus falou comigo para tirar um visto para os Estados Unidos. Eu falei: eu não quero para os Estados Unidos. Tu sabe que eu gosto de Israel. Se eu vou gastar dinheiro nos Estados Unidos, eu gasto em Israel. Eu amo a cultura hebraica, eu amo aquele negócio. E parará, e perará. Ela: tá bom, Radamés, Deus falou comigo, tá bom. Eu falei: tá bom, mas se Deus falou com você, quem sou eu? Vamos tirar o visto. Fui lá, tirei o visto. Vem um casal na nossa casa, aí fala assim: Radamés, você conhece os Estados Unidos? Eu olhei para ela já está com os olhos cheios de lágrimas. Um casal riquíssimo, não é milionário, é bilionário. O Luiz conhece o que eu estou falando. É um amigo que Deus me deu, um amigo de verdade, não por interesse. Ele leu meu livro, se apaixonou por nós através do livro e quis me conhecer, e foi para minha casa. E aí ele disse assim: seu aniversário é quando? Eu falei: 17 de abril. E o Daniedia? 12 de abril. De 10 a 20 de abril vocês têm alguma agenda? Aí eu falei: depende. Depende. A gente pode cancelar, né? Uma agendinha. Eu falei: por quê? Porque Deus falou comigo, ele falando, que eu tenho que levar vocês em Nova York. Eu falei: Nova York? Times Square. Eu falei: Alcântara ficou para trás. Aquele cheiro de peixe ali, da peixaria. Eu falei: é isso mesmo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Irmãos, eu fiquei 10 dias hospedado no Times Square Hotel. Eu fui para Chicago. Ele disse: deixa a carteira em casa. É comigo. Quando Deus falou com a Aniédia: tira o visto,
Ele já estava preparando a minha vida. Gente, eu fui no hotel de Macaulay Culkin, eu fui na Torre do Homem-Aranha, eu fui irmãos, eu fui na Times Square Church do David Wilson, A Cruz e o Punhal. Rapaz, eu fui no show do Michael Jackson. Caraca, maluco! Eu estou falando que Deus promete, Ele cumpre. Perguntaram para mim, você gostou mais de quê? Da Times Square, da igreja? Eu falei, do show do Michael Jackson. Eu sou transparente. O show, irmão, porque eu era fã do Michael Jackson, eu queria ser Michael Jackson quando eu tinha 10 anos. Lá na Paraíba. Quem diria? Quem diria? Nós fizemos um vídeo, passamos na Times Square, as pessoas paravam, achando que a gente era artista. Eu dei até autógrafo. Teve uma moça que falou, yes, só sei falar yes, watch o'clock, my name is Radamés. Vocês viram isso, acompanharam isso? Cara, que loucura. Isso é as loucuras de Deus. Deus falou, Zacarias, cara, você vai ser pai. E ele questiona como? Eu sou velho, estéril. Eu não questiono, irmão. Se Deus diz para mim, eu vou te levar amanhã, eu vou, eu sei que eu vou, que Deus falou comigo. Quem diria esse cara aqui, ó, chegou em 2015 na igreja, no congresso Josué Gonçalves, com o nariz cheio de cocaína. Esse cara é empresário hoje, esse cara é líder dos meus obreiros, esse cara é um homem de Deus. Porque Deus falou com a mulher dele, seu marido tem jeito. Ela foi para a igreja, Deus pegou ele. Não foi assim, Luiz? E não chora não, tudo tu chora. É, varão, é sério, pode filmar aí, pode registrar. Zacarias está orando. E o anjo diz, tua oração foi ouvida. Rapaz, se eu sou o anjo, eu digo, tua oração foi ouvida, miserável. Se eu sou o anjo, eu não sou. Se liga aqui. Se você ora a Deus pedindo um milagre na área financeira, por exemplo, Ele não quer que você passe noites em claro fazendo conta, para ver se vai dar certo ou não. Ele só quer que você seja fiel no dízimo e oferta, e acredite na palavra liberada. A tua oração foi ouvida. Eu vim aqui dizer para você, que a tua oração foi ouvida. Eu vim dizer para você que tem um carimbo do céu, dizendo, está pago, está quitado, está aberto, está fechado, e acabou. Agora sabe qual é o problema nosso? Nós queremos fazer o extraordinário. Não, não. O homem faz o ordinário e Deus faz o extraordinário. Quando você pede a Deus um milagre, Deus não te dá um milagre, Deus te dá um comando. Você tem que acreditar na loucura que Deus acabou de falar. Você tem que acreditar. Nós temos uma menina lá na igreja, que ela chegou na igreja cortando os pulsos, com 12 anos de idade, cheia de problema familiar. Falei para a mãe, bota no jiu-jitsu, bota essa menina para extravasar. Era da minha mídia lá, ela tem com 16 hoje. Ela entrou no jiu-jitsu. Segue ela lá, Ágata, A-G-H-A-T-A, Ágata Azevedo. Ágata, ela começou, nasceu para isso. Primeiro campeonato dela, ganhou, municipal. Segundo campeonato, estadual, ganhou. Partiu para o brasileiro, sul-americano. Foi campeã mundial em Dubai. Foi campeã mundial na Califórnia, medalhona de ouro. Mostramos agora no culto passado lá na fonte. Em 4 anos. Essa menina é um fenômeno. Eu falei, tu vai ser medalha de ouro nas Olimpíadas. Porque haverá coisa boa em São Gonçalo. E saiu da igreja. Eu digo para os meninos lá, para o Brian, você, cara, vai ser o próximo Neymar Júnior. Você vai ser um Vini, cara, você vai arrebentar. E ele diz, pastor, eu vou comprar esse templo. Eu digo, eu acredito nisso. Você é velho, tua mulher é velha, vocês são estéreis, ou seja, a coisa está feia, está tudo contrário, mas vocês terão um filho, e o nome dele é João. Teu milagre já tem nome. Bate na mão de 2 e diz, teu milagre tem nome, teu milagre tem nome. Bora, anjo, teu milagre tem nome. Teu milagre tem nome.
Deus está dizendo, eu ouvi a tua oração, e quando eu ouço a oração, não estou nem aí para a ciência, não estou nem aí para a medicina, não estou nem aí para a lógica humana, para a economia, se o dólar subiu, se o dólar desceu, se Lula está no governo, que não importa quem está, meu Deus do céu, na cadeira, importa quem está no trono, regendo a candarai. Ninguém pode parar o que Deus tem para você. Eu tenho uma palavra para você. Saia do luto. Tem gente que os parentes morreram e se enterrou junto. Eu enterrei meu filho. Meu filho morreu dia 2, dia 3, eu fiz o sepultamento dele, foi na igreja. Eu trouxe ele para o altar. Eu falei, eu te gerei no altar, e é do altar que eu vou te devolver. Dia 9 eu fiz um casamento. Até hoje eu não parei. Os próximos 37 dias eu prego ininterruptamente. Por que isso? Porque o luto não me parou. Não se perca na perda. Saia desse lugar de derrota. Saia desse lugar de fracasso. Olha o versículo 18. Interessante que Deus foi mudando a mensagem. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho, minha mulher é avançada em idade. A pergunta que não quer calar: você está preparado para receber aquilo que está pedindo? Você está preparado, gente? Porque você ora e diz assim: Senhor, não aguento mais andar de Gol, grande ônibus lotado. Senhor, eu quero um carro. A pergunta é: você é habilitado? Como é que você pede um carro a Deus se você não tem habilitação? Você faz o ordinário, Deus faz o extraordinário. É a pergunta que não quer calar. Lembra quando o moço perguntou para mim: você tem visto para a América? Falei, temos. Aí eu que respondi, cheio de pressão. Falei, temos. Yes. Yes. Se eu disser para você que o que você está pedindo começou a se materializar, calma, apóstolo. Gente, nós somos iguais a Zacarias. Oramos pela cura e não cremos. Oramos pela libertação e não cremos. Vivemos como covardes ou incrédulos. Deus está dizendo: eu ouvi tua oração. Como é que você reage, gente? Você sabe como é que eu reajo? Quando alguém me entrega uma palavra lá na igreja, essa aqui eu tiro o relógio do pulso. Digo, está selado, brother. Quando alguém me dá uma palavra, eu estou em congresso de pastor, eu levanto a cadeira e fico assim com a cadeira, ó. Tem crente aranha, esse site aí endemoniado, tudo me pega. E dia lá um maluco pulando com a cadeira, o maluco indo para Nova York, o maluco indo... se você soubesse. O povo da fonte não é normal não, gente. A nossa igreja, eles não são normais. Tem dia que eu vou embora. E eles ficam lá depois do culto fritando lá. Eu digo, vou embora. Verso 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te as alegres novas. Foi assim, ó. Quando eu falei para ele: como é seu nome? Ele falou: sou Diego. Foi assim. Como é seu nome? Sou Gabriel. O anjo se apresentou, sacou a carteirinha da convenção dos anjos, CGAA. É raro na Bíblia a citação de nome de anjo. Segundo o cânon, é Miguel e Gabriel. Teve uma irmã que teve um sonho comigo, e no sonho ela viu o anjo Rafael, veio me contar. Acredita nisso? Eu falei: irmã, pode parar o sonho. Você estava indo até bem, mas quando você citou que era o anjo Rafael, deve ser Rafael da mesa de sonho, você confundiu. Gabriel disse: sou eu, Gabriel. Para de frescura, Zacarias. Eu fui enviado para transmitir a você a notícia. Era para você estar pulando, era para você estar falando em língua estranha, era para você estar chorando, era para você estar rolando no chão, era para você estar fazendo aviãozinho, era para você estar sapateando o vaso. Ele disse: sabe o que? Era para você preparar já
o enxoval, seu mané. E não com essa cara de tonto, perguntando como? Mas como? Eu faço parte de uma geração que crê em milagres. Quem entra marchando em meio à guerra, que olha para o impossível e diz, vou rir na tua cara. Aí sabe o que é que o anjo faz? Pelo fato de Zacarias não crer. Olha isso aqui, gente. Verso 20. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Esse anjo aqui, irmão, não era aquele anjozinho com a auréolazinha bonzinha da asinha, não. Esse era um anjo brabo. Ele disse, tá bom. Já que você não crê, vai ficar mudo. Sendo assim, olhe para cá. Zacarias, que já não crê, agora perde o poder de profetizar. Eu nem sei se eu falo isso. Vou falar para vocês só, para eles não escutar. Só para vocês. Porque quem não tem fé, Deus o silencia. Antes de Deus fazer o milagre no Vale dos Ossos Secos, ele pergunta para Ezequiel, pode esses ossos sobreviverem? Ezequiel, muito esperto, carioca, 7. Ele diz, tu sabes, carioca, qual foi? Ele estava dizendo, se o senhor quiser vai ter. Deus diz, fechado, Ezequiel, toca aqui. Agora abra a boca e profetiza. Você precisa ter uma fé que queima diante daquilo que Deus fala. Esse cara morava na favela, nunca me convidou para ir lá porque tinha vergonha da meia água que ele morava. Tinha um Siena caindo nos pedaços. Era o Azulão, não era o Azulão o nome do carro? Negão, era o Negão. Os carros dele tem nome agora, tem um monte de carro agora. Ei, aí ele falou assim, meu pai, eu vou, meu filho, Deus vai te dar uma casa num condomínio fechado. Minha esposa falou, vai ser num condomínio fechado, lá em Mania, onde moram os profetas. Ei, irmão, Luiz hoje mora num condomínio fechado, numa casa boa. Meu Deus do céu, sabe o que é isso aqui, gente? É que quando eu falei, o coração dele queimou. Ele ajudava um cara com as ferramentazinhas, ar-condicionado, ele fazia manutenção, o cabeção lá era o cabeção, e ele só ficava do lado. Falei, Luiz, sai fora, faz um curso, arrebenta, sai do CLT, Deus vai te dar uma empresa. O nome da esposa dele é Sheila, nós que demos o nome à empresa, Shell Refrigerações, arrebentando a boca do balão, cheio de contrato, cheio de dinheiro. Eu não pago nada quando eu estou com ele, é ele que paga para mim. Hoje eu pago a janta. E aí, gente? Qual é o teu tipo de fé? É o tipo de fé que libera autoridade para você abrir a boca e dizer, Satanás, sai da minha família. Satanás, sai da minha casa. Satanás, sai dos meus negócios. A minha tecladista estava com câncer. Está comigo há 19 anos, a Liana. Na pandemia me procurou, disse, pai, estou com câncer, estado avançado. Falei, você crê que Deus cura câncer? Ela disse, de todo o meu coração. Você crê que em tudo tem um propósito? Deus permitiu essa doença chegar, mas o nome dele vai ser glorificado. E se não for, Deus continua sendo Deus. Ela disse, eu acredito. Deus curou ela, pegou o marido que estava fraco, e hoje são potência na mão de Deus. Eu não estou falando testemunho dos outros, é nosso, é do nosso arraial. O que é que aconteceu com Zacarias? Ele perdeu a voz profética. Diga, voz profética. Ele se torna um cara sem credibilidade espiritual. Imagina, ele saindo do templo. E os sacerdotes perguntando, e aí, Zaca, como é que foi lá dentro? Ele,
Demorou muito, Zacarias. O que foi? Foi forte, né? Imagina quando ele chegou em casa. Isabel disse: e aí, amor? E aí, Zaquinha? Como é que você está, Zazá? Queimou incenso? Deus tira de nós a voz profética. Aí nós chegamos aqui no que ele falou. Paternidade. Voz paterna. Todo filho precisa ouvir a voz do pai. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz paterna é uma das maiores necessidades de uma pessoa. A primeira voz que um filho precisa ouvir é a voz do pai. Eu lembro do Rian, que está com o Senhor, ele na barriga, com 7 meses. Quando eu chegava no portão, que ele escutava o barulho do portão, minha esposa dizia, ele já pulava no ventre. E eu dizia: fala comigo, flamenguista. Até porque, irmão, você sabia que Abraão era flamenguista? Eu provo. Gênesis 12. Abraão, farei de ti uma grande nação. Vascaíno fica quieto. Botafoguense e Fluminense ainda tem moral para falar por causa do Mundial. Não, deixa eu falar. Ei, a falta, a ausência da voz paterna gera pendências na alma. A presença da voz paterna traz segurança. A ausência da voz paterna gera desajuste e confusão. Você pode pegar a vida de delinquentes, homossexuais. Pergunta para eles se não tem problema de paternidade. O pai abusou, o pai abandonou. Eu estou falando com um homem aqui que entende. Ele é professor, sou aluno. Todos têm. Agora existe na Bíblia um homem, um profeta poderoso, mas desorganizado e desajustado. Quem é ele? João Batista, o homem esquisito. Havia marcas nele, por ausência da paternidade. Vamos ler isso aqui? Coloca Salmo 68, 5 e 6. Meu Deus, 9 e 25. Quem me dá 5 minutos para eu encerrar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, meia-noite e pouca. Ali, ó. Salmo 68, 5. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. João Batista, ele vivia no deserto, comia gafanhoto e mel, vestia, gente, gafanhoto é coisa ruim. Olha que loucura. A Bíblia diz que ele habitava no deserto. Deserto não é habitação, é passagem. Só quem habita é rebelde. Tem gente que vive a vida toda na prova no deserto, rebelde. Existe rebeldia lá dentro. Vestia pele de carneiro. Já pensou você chegar no plaza com uma roupa de pele de carneiro? Nunca se submeteu ao ministério de Jesus. Era marcado por revoltas e tumultos. Questionou o ministério messiânico e morreu de maneira trágica, com a cabeça no prato. Por quê? Por que isso? Você quer saber por quê? Lucas, capítulo 1, versículo 18. Estou encerrando. Tem ali 10 minutos. Lucas 1,18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como tereis certeza disso? Pois eu sou velha, minha mulher também já tem idade avançada. 19. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer uma boa notícia. 20. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O sacerdote Zacarias, ele era pai de João Batista. Ficou mudo por 9 meses. Uma gravidez tem quanto tempo? 9 meses. Por 9 meses, João Batista não ouviu a voz do pai. Isso provocou desorganização.
perda de referência, insubmissão e disfunção. Olhe para mim, sua vida é resultado da voz que você ouve. Provérbios 13:20, anda com sábio, serás mais sábio ainda. Anda com tolos, serás destruído. Isabel fica grávida, e todos os meses eu imagino ela perguntando, e aí, amor? Minha barriga. E aí, amor? Olha como é que está a minha barriga, você não vai falar nada. Ele, Verso 26. Lucas 1:26. Olha o que é que diz a Bíblia. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. No 6º mês, Gabriel desce de novo. Está na Bíblia, não estou inventando isso. Eu quero profetizar algo aqui. Deus vai trazer gente para estar na sua mesa e acreditar contigo naquilo que Deus está falando. Eu quero profetizar hoje aqui que Deus vai arrancar os incrédulos que andam do teu lado. Deus vai começar a arrancar as rodas presas da tua vida, porque o que para você é perda, para Deus é poda. Vem um novo tempo aí. Você acredita nisso? Se tu é um doido da fé, Deus vai botar gente mais doida do teu lado, para dizer, é isso que tu está crendo? Eu estou contigo. Eu fui lá, essa semana, negociar com o dono do estacionamento nosso. Aí Tiago de Bianca falou assim, apóstolo, não importa o valor, eu estou contigo. Deus vai quebrantar o coração desse cara. Eu quero dar uma oferta, nós vamos fazer um negócio. Irmão, quando você escuta um cara desse, você diz, é isso aí, brother. Agora um seca pimenteira, aposta é 500 mil, aposta. Vai para lá, Satanás. Verso 27. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Mary. Você conhece essa história? Zacarias está lá, Olha isso, que tem uma idosa de 80 grávida de 6 meses. Uma mulher de 80 anos grávida de 6 meses, isso é normal? Isso já é uma doideira. Tem um mudo, e agora tem uma virgem. E para confundir geral, né? Os católicos chamam ela de Virgem Maria. Não está errado não, gente, ela era assim. Mas depois ela não ficou mais virgem não. Porque depois de José teve um monte de... Depois de Jesus, perdão, teve um monte de irmão. E ainda tem crente que tem mania de dizer assim, vixe Maria. Você se converteu não? Ou então, Nossa Senhora. Você se converteu não? Vigia. Quando eu me converti eu dizia, Nossa Senhora, minha esposa dizia, nossa não, tua. Para mim o mais notável na vida dela é que ela era virgem. E naquela época a virgindade de Maria era o maior impedimento dela gerar um filho. Eu quero te dar uma palavra mais uma vez. Deus escolheu uma mulher velha, estéril, para gerar João Batista. A Bíblia diz que nenhum outro homem foi maior que João Batista. Mas Deus não escolheu uma mulher de 20 anos. Ele escolheu uma mais de 80 anos para pegar e mostrar que os nossos impedimentos para Deus não são nada. Agora o anjo vem novamente. E ao invés de ele escolher uma mulher solteira, desimpedida, ele escolhe uma mulher comprometida. Ela é noiva. Que doideira, ô anjo. Tanta menina encaiada, ficando para titia. Podia chegar para essa menina, não. Ele pega uma noiva. Em detalhe, gente, em lugar nenhum, virgem dá luz a uma criança. Porque para fazer a criança, quebra-se a virgindade. Virgem que engravida. Sabe por quê? Deus não escolhe caminhos fáceis. Ele, para gerar João Batista, escolheu uma mulher de 80 anos. E para gerar Jesus, escolheu uma virgem. E aqui eu acabo. 1 Coríntios 1,18. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ei, por que isso tudo aconteceu? Verso 28. Eita,
28. Lucas 1, 28. Eu tenho 4 minutos e 38, 37, 36. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada. O Senhor está com você. Ei, irmão, você quer alguma coisa melhor que isso? Ei, porque tem gente que tem dinheiro, mas o Senhor não está com ele. Tem gente que tem 17 milhões de seguidores no Instagram, mas o Senhor não está com ele. Tem gente que é famoso, mas o Senhor não está com ele. Mas nessa noite aqui, Deus está olhando para você e dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Só quem acredita nisso, dá um grito de crente aí. Fica de pé em nome de Jesus. Pare de reclamar de pessoas que não estão mais com você. Para de fazer contabilidade para saber quem saiu da tua vida. O que importa é que Deus está contigo. Deixa eu te dizer um negócio para te curar. Quem saiu da minha vida perdeu o direito de ocupar a minha memória. Bloqueio no Instagram. Isso é curativo, porque fica mandando indireta. Porque nessa igreja aqui, meu Deus, você é um pastorzão. Porque o anterior, quem era eu? Eu digo: ah é? Bloque. Não, teve uma que eu chamei e falei assim: você sabe jogar vôlei? Ela disse: por quê? Eu falei: toma um bloqueio. Foi boa essa, né? Né, Esther? Você é linda. Nunca duvide disso, gente. No início da minha vida, Deus estava comigo. Nas minhas noites mais escuras, Deus estava comigo. 5 meses atrás, meu filho lindo, de 29 anos, morre num acidente de moto. E Deus no altar dizendo: eu estou contigo, eu te fortaleço, não te assombres, eu te tomo pela tua mão direita. No versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como é que vai acontecer essa parada? Eu nunca tive relações com homem algum. Ao 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo, Pentecoste, Rebadagachuri Calabagá, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Yeshua Hamashia. Escuta isso. Olha o 36. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Tem uma loucura aqui. Tem uma loucura aqui. Uma virgem engravidando. Tem uma loucura aqui. Uma velha engravidando. Ei, tem uma loucura hoje na tua casa. Tem uma loucura hoje no teu trabalho. Tem uma loucura hoje na tua igreja. Tem uma loucura hoje na tua família. Deus está louco para fazer algo diferente na tua casa. Sai da mesmice, meu irmão. Verso 37, põe as duas mãos na cabeça e repete isso aqui: 1, 2, 3, porque para Deus nada é impossível. Deus te abençoe, graça e paz. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salome Church, para mais vídeos. Até a próxima!